Bom, e nós continuamos com este assunto polêmico aqui no estúdio com a Mariane Avelar Natividade, psicóloga da Clínica Âmago. Mariane, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Mariane, explica para a gente o que é o jogo da baleia azul. Bom, então, o jogo Baleia Azul é um jogo que ele surgiu, né, na Rússia, onde teve alguns casos de adolescentes que cometeram suicídio e acredita-se que tenha sido devido ao jogo. E logo, esse jogo ganhou muita repercussão na nossa região, né, no Brasil e logo na nossa região mesmo, em Lavras. E então, assim, foi um jogo que chamou muita atenção mesmo. E a gente tem que pensar o porquê que ele chamou essa atenção toda, né? É um jogo composto por alguns desafios e alguns desses desafios se constituem por automutilação, ficar doente e o último deles seria o suicídio, né? Então é uma questão muito complicada e que a gente vem vendo que está atingindo muitos adolescentes. Agora, então, você acabou de dizer, atingindo muitos adolescentes. Qual é o perfil dos indivíduos que são atraídos por esse jogo, Mariane? Sim. Então, são esses adolescentes. E por que os adolescentes? É muito importante a gente pensar isso, porque quando a criança ela sai da infância, que é uma fase que ela tem muito afeto, e ela aceita esse afeto, né? O carinho dos pais, da família. E ela chega na adolescência, que é uma fase muito conturbada, porque ela começa a buscar essa independência, ela começa a buscar esse espaço e ela acaba ganhando. E aí vem um problema, né? Porque ela começa a se sentir sozinha. E nessa solidão ela começa a buscar um sentido maior. E um sentido que pode vir dos pais, pode vir da família, pode vir dos amigos, mas também poderia vir de um jogo, como Baleia Azul. Agora, Mariane, explica para a gente o seguinte, qual é o papel dos pais, o que eles devem observar, quais são os sinais, o que eles devem e podem fazer? Sim. Olha, essa é uma questão muito complicada, inclusive nós somos psicólogos, né, muito questionados diante disso. Porque o que a gente fala, os principais sintomas que a criança, o adolescente, né, no caso, ele pode apresentar, é mudanças de comportamento, mudanças de humor, isolamento. Então, só que é complicado por quê? Porque isso na adolescência é algo que é muito recorrente. Chega a ser até bastante comum, né, Maria? Sim, muito, muito comum. Então, muitas vezes é difícil mesmo a gente conseguir identificar, né? Mas por isso é bom os pais estarem sempre atentos. Agora, ao identificar uma mudança de comportamento, Mariane, sinais diferentes que são notados no dia a dia, o que os pais devem fazer? Qual é a atitude? Olha, por isso mesmo é muito importante que os pais mantenham sempre o diálogo com esses filhos, né? Mantenham sempre essa conversa bem aberta e talvez não discutir diretamente sobre o jogo, sobre o problema em si, mas tentar envolver esses adolescentes na vida deles, tirar esses adolescentes que talvez ficam o dia inteiro em frente ao computador, à internet e os pais talvez nem sabem o que está acontecendo ali, né? Trazer eles para as atividades do dia a dia. E, por exemplo, uma aula de música, uma aula de dança, um esporte, tudo isso pode ser muito importante. Ou até assistir um filme junto, dar uma volta. Com certeza, coisas do dia a dia mesmo, né? E outra coisa também que é muito fundamental a gente pensar nesse sentido é os pais e todos nós também tomarmos consciência de que o suicídio é muito mais comum do que a gente imagina. No caso, existem estatísticas que afirmam que no Brasil, a segunda maior causa que leva os adolescentes a procurarem o atendimento no SUS são tentativas de suicídio. Então, assim, é um caso talvez muito mais grave do que a gente consegue imaginar. Ou seja, pode ser que nem seja a baleia azul. Existem fatores mais complexos por trás disso. Com certeza não é só o jogo. Existem muitas outras coisas. O jogo seria apenas um gatilho. Então, não é uma coisa que, às vezes, ela é muito difícil de perceber, mas não acontece de uma hora para outra. E por isso que é muito importante esse diálogo,
os pais estarem sempre atentos, os familiares também, os responsáveis, né? Não só os pais. Sim. E manter isso para que o adolescente sinta esse apoio. Presença. A presença. Tá certo. Nós conversamos com a Mariane Avelar Natividade, da Clínica Âmago. Mariane, muito obrigado pela presença, obrigado pelas informações. Obrigada a você.